Pausa de final de tarde e vamos aproveitar para conversar sobre esse tema que ficou pendente aqui das caixinhas. Como estacionar a demência? Demência não é uma doença. Diversas doenças podem causar demência. Isso significa que, quando a gente fala demência, a gente está falando de uma condição em que existe uma perda cognitiva de memória, de linguagem, de capacidade de planejamento, que gera uma perda da capacidade funcional no dia a dia. Então, é um cérebro que deixa de conseguir fazer o que antes fazia com facilidade por um processo de declínio cognitivo. Para facilitar a compreensão aqui, vamos dividir em três grupos: as causas neurodegenerativas, as causas vasculares e as causas reversíveis e tratáveis de demência. Quando a gente fala do primeiro grupo, de causas neurodegenerativas, a gente está falando de um grupo que contém a doença de Alzheimer. Então, doença de Alzheimer é um tipo de demência. Assim como a demência frontotemporal, a demência por corpúsculos de Lewy, que são tipos de doenças neurodegenerativas que levam ao quadro de demência. Essas doenças neurodegenerativas, elas são progressivas e não existe cura conhecida até o presente momento na medicina. O segundo grupo de causas vasculares gerando demência, a gente está falando aqui de pequenos ou grandes AVCs gerando o quadro demencial. A diferença para as doenças neurodegenerativas está basicamente na instalação do quadro. Então, enquanto nas doenças neurodegenerativas a gente tem uma progressão da perda cognitiva, nas causas vasculares a gente tem uma instalação que a gente chama de instalação em degraus, ou seja, a piora cognitiva é rápida, da noite para o dia. E essa piora ela pode seguir acontecendo em degraus, caso a gente não corrija os fatores que geraram as lesões vasculares. Pressão alta, diabetes, colesterol descontrolado, apneia do sono, sedentarismo. E um terceiro grupo, que inclusive pode coexistir com os dois primeiros, ou seja, se o paciente tem, por exemplo, uma doença de Alzheimer, não significa que ele não possa ter também um tipo de demência tratável e reversível que está nesse terceiro grupo que de forma didática aqui a gente está dividindo. Nesse terceiro grupo, a gente vai incluir as perdas cognitivas geradas por alterações de hormônios de tireoide, hipotireoidismo, deficiência de vitamina B12, síndrome da apneia obstrutiva do sono grave não tratada, quadros depressivos não tratados que podem simular um quadro demencial, em especial nos pacientes idosos, ou seja, todos os fatores que são reversíveis e que, quando tratados, melhoram o quadro de perda cognitiva. Nesse último grupo, é importante a gente fazer uma diferenciação do que a gente chama de delírio, que é um estado agudo de alteração do estado mental e perda das capacidades cognitivas, que pode ser motivado por internação, desidratação, por processos infecciosos. Quem tem familiares com síndromes demenciais, por exemplo, a doença de Alzheimer, está habituado ao fato de que sempre que existe uma infecção, seja uma infecção de urina, uma infecção respiratória, uma internação, eventualmente uma mudança de ambiente, pode ser desencadeado esse quadro de delírio, esse quadro de piora aguda que nem sempre se mantém. Muitas vezes melhora e volta para o baseline. Na prática, o que significa desacelerar o processo de demência? No caso das doenças neurodegenerativas, a gente sabe que vai acontecer uma progressão de velocidade variável e a gente ainda não tem uma terapia de cura. Falando especificamente da doença de Alzheimer, a gente tem mais recentemente as terapias anti-beta-amiloide, que são modificadoras de doença, ou seja, para casos cuidadosamente selecionados de início da doença, essa terapia pode ser útil. Para doenças neurovasculares gerando o quadro demencial, o que está nas nossas mãos fazer para desacelerar o processo demencial é controlar os fatores de risco. Então, controle de pressão,
controle de açúcar no sangue, controle de colesterol, evitar e interromper tabagismo, sedentarismo, controlar os fatores de risco que levam à lesão desses vasos. E no caso das demências de causas tratáveis, alterações hormonais, nutricionais, infecções, a gente precisa tratar o que está causando o prejuízo cognitivo. E muitas vezes, quando isso é feito em fase inicial, a gente reverte a queixa cognitiva, a gente reverte essa perda que aconteceu no período. É importantíssimo que a gente lembre que o cérebro doente também tem neuroplasticidade. Então, a gente investir em atividade física, em sono de qualidade, que muitas vezes precisa ser manejado com medicamento para esses pacientes, investir em terapia cognitiva, em treinamento cognitivo, tudo isso é extremamente importante para a gente prolongar o tempo de autonomia e entregar qualidade de vida tanto para o paciente quanto para os familiares. Por tudo isso, o passo mais importante é o diagnóstico da causa da demência. Com esse diagnóstico em mãos, a gente tem um mapa de ação. E esse mapa de ação, ele precisa ser baseado em rigor e esperança realista. Rigor no sentido de aumentarmos na rotina e na vida do paciente todos os fatores que protegem esse cérebro e de reduzirmos todos os fatores que desfavorecem esse cérebro e aumentam a velocidade de progressão da doença. Além da rede de apoio, que é tão importante quando a gente tem um diagnóstico de demência, porque é um diagnóstico que mexe com a vida do paciente e que mexe com a vida dos familiares. O conhecimento, ele é muito importante para que a gente tenha chaves no dia a dia do cuidado com a demência que conduzem o processo de uma forma mais leve e que, de certa forma, libertam os cuidadores, que podem ser eles familiares ou não, na autonomia do cuidado. Então, conforme a gente compartilha esse conhecimento e conforme a gente traz esse conhecimento para a prática, ganha o paciente, ganha os familiares e ganha o cuidador. E o médico fica muito feliz de poder contribuir com uma progressão que seja um pouquinho mais lenta da condição.